Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula de astronomia e hoje o nosso tema será as estrelas, né, que para muitos é a parte fundamental da astronomia, né, já que nós trabalhamos com os motores do universo, que são as estrelas. Né. Devemos lembrar que antes de estudarmos as estrelas, nós temos que estudar a história do universo. Né. O universo foi criado a partir de uma grande explosão do espaço-tempo, né, segundo a teoria moderna, formando os elementos mais simples que nós temos na natureza, que é o hidrogênio. Né? Existem dois tipos de matéria no universo, a matéria normal, regular, e a antimatéria, que nós veremos depois mais adiante. E essa explosão criou os elementos básicos do universo. Esses elementos constituem as nuvens de gás hidrogênio. Então essas nuvens de hidrogênio é que formam a base das estrelas. Nós verificamos que, como na nebulosa de Órion, que nós temos aqui, alguns setores da nuvem, a força da gravidade é tão grande que comprime o gás e começam a se formar as estrelas. O sistema básico em que uma estrela se forma, né, elas nascem nessas nuvens, né, só que existem dois tipos de força. Né, o gás hidrogênio, a sua tendência é a expansão, enquanto que a pressão da gravidade tende a contraí-lo. Qual dos dois vai vencer? Se a pressão for maior do que a gravidade, vai formar uma nuvem de hidrogênio e espalhar pelo espaço. Mas quando a pressão da gravidade é muito grande, chega uma hora que vence a pressão natural do gás e começam a acontecer a formação da estrela, que são através de reações nucleares. Né? E essa reação que nós chamamos é chamada fusão nuclear. A fusão nuclear é a junção de átomos simples para formar átomos mais pesados. Né? Átomos de hidrogênio, né, simples se juntam através da fusão e formam elementos cada vez mais pesados. Né? Isso acontece dentro da estrela e nós dizemos que ela começa a brilhar quando acontecem essas fusões. E a relação entre a massa em que os hidrogênios se juntam e a energia liberada é dada pela famosa equação de Einstein, é igual a mc ao quadrado. Né? O Einstein verificou que há uma relação entre massa e energia. A energia é a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Podemos observar que a energia liberada nesse processo, né, de fusão nuclear nas estrelas é muito maior em termos numéricos do que a massa. Ou seja, há uma grande liberação de energia, há uma transformação de matéria em energia. Então as estrelas correspondem a lugares no universo onde a matéria é transformada em energia. Esse procedimento nós temos vários exemplos aí, né? Por exemplo, as Pleiades. As Pleiades correspondem a um conjunto de 7 principais estrelas, mas tem muito mais, né? Mas as 7 principais são essas daqui. Elas são estrelas jovens. Ao redor de cada estrela tem uma nuvem que se concentrou a tal ponto que elas começam a brilhar. Na nebulosa de Órion, por exemplo, né? Próximo às Três Marias, nessa nebulosa é um ninho de estrelas, é um nascedouro de estrelas. Então, em todo o universo isso ocorre, essa transformação. A função das estrelas dentro do universo é basicamente transformar o elemento mais leve no elemento mais pesado. Então, o hidrogênio em elementos pesados. Os átomos vão se juntando, formando carbono, oxigênio, neônio, magnésio, até o ferro que existe dentro do nosso planeta. E os elementos todos que nós temos no nosso planeta, eles vieram graças a essa transformação de elementos leves, a partir do hidrogênio, nessas nuvens giratórias que nós chamamos de estrelas. Né? A estrutura de uma estrela pode variar muito, mas, por exemplo, o Sol, nós sabemos que o Sol é dividido em uma série de camadas, né? E cada camada acontece um processo diferente. Né? Nós podemos dizer até que existem tipos, né, de estados físicos diferentes. Nós estamos acostumados mais a sólido, líquido e gasoso, mas existe uma série de outros estados em que a matéria está quando ela atinge uma temperatura muito alta. Né? O núcleo do Sol e das estrelas tem 10 a 20 milhões de graus. Na superfície varia de alguns milhares. Né? Mas o processo de transformação de matéria ocorre no centro. E toda essa liberação de energia que vem para nós das estrelas vem pelo processo de fusão nuclear. Né? Sabemos que as estrelas hoje têm um ciclo de vida. Né? Elas nascem a partir de uma nuvem
E essa nuvem, ela tem vários caminhos. Ela pode se desenvolver regularmente, né, digamos assim, formando uma estrela que começa a brilhar, e ela tem uma vida, ela cresce até formar uma gigante vermelha, e depois ela libera essa energia, esses gases, e termina como uma estrela anã. Ela pode também ter um outro tipo de evolução, em que essa nuvem é extremamente grande, forma uma estrela grande, muito grande, né, com muita energia, e pode ocorrer a formação de supernovas no final da vida. A gente pode até lembrar que as supernovas, na realidade, elas são super velhas, né? A gente chama de estrela nova, supernova, quando ela explode, tem um brilho. Então os antigos achavam que tinha nascido uma estrela, na realidade ela está morrendo, né? E dessa morte ela pode gerar estrelas de nêutrons e buracos negros. Vamos ver adiante como é que isso ocorre, né? Então, o ciclo de vida, de como ela se desenvolve, como é que ela faz, depende da massa e depende da composição dessa nuvem, né? E a gente analisa isso através da observação do espectro eletromagnético, ou seja, quando ela explode, ela emite luz, raios-x, raios gamas, de todo o espectro eletromagnético é captado na Terra, e em função desse espectro, a gente pode determinar uma série de coisas sobre a estrela, né? Lembrando que o que a gente chama de espectro eletromagnético, né, o que é? São diferentes frequências da luz, né? Então, por exemplo, quando a luz atinge um prisma, você já deve ter visto isso, forma várias cores. São essas as 7 cores do arco-íris, por exemplo. Essas cores são frequências diferentes. Então, nós temos uma série de frequências emitidas pelas estrelas. E analisando como esse espectro se comporta, a gente pode determinar uma série de coisas sobre as estrelas que antigamente a gente não fazia nem a menor ideia, né? Se juntarmos toda essa informação, nós podemos ter um gráfico, chamado também de diagrama, né? Que normalmente é chamado diagrama Hertzsprung-Russell, ou HR, né? O nome é meio complexo, né? Hertzsprung-Russell, são dois pesquisadores, mas a gente simplifica como HR. Ele representa, né, como as estrelas evoluem, né? Nesse gráfico nós temos, na realidade, 4 informações, né? A magnitude, que é uma medida do brilho, a luminosidade da estrela, né? E a magnitude e a luminosidade estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. A classificação e a temperatura. Em função de como ela emite a luz, nós podemos até determinar a temperatura da estrela, em que estágio ela está, né? Existe uma classificação espectral da estrela, de O, B, A, F, G, K e M, é uma classificação espectral, e a temperatura e a cor mudam, né? Vocês podem ver que as estrelas começam azuis e terminam vermelhas. Isso é o normal. Então, nós temos uma sequência, podem ver que os gráficos HR têm sequências, aqui são 2 exemplos, né? Essa sequência onde a maioria das estrelas estão, chamada sequência principal, né? Onde a maioria das estrelas tem uma evolução comum, como o nosso Sol, que está mais ou menos no meio. Ela começa aqui com 1 bilhão de anos de duração, naquela fase, o meio 5 bilhões de anos, e no final da estrela tem mais ou menos 10 bilhões de anos. Claro que isso pode variar muito, né? As estrelas têm uma faixa, né, no diagrama Hertzsprung-Russell, né? A gente analisa como ela evolui. Então, a evolução das estrelas está ligada à sua temperatura e cor, né? Então, a gente diz normalmente que as estrelas azuis e brancas são jovens. Elas têm na ordem de 1 bilhão de anos, de uma maneira geral. As amarelas, ela tem meia idade, na ordem de 5 bilhões de anos, como o nosso Sol, né? E as vermelhas, né, como Betelgeuse, por exemplo, são velhas, têm da ordem de 10 bilhões de anos, né? Então, a evolução das estrelas, ela depende dessa classificação, depende de como ela está se expondo, como é que ela está emitindo essa radiação. Além disso, a gente analisa uma estrela, a gente pensa sempre em uma só, né? Mas às vezes tem sistemas de estrelas, dupla e tripla, né? A maioria das estrelas são duplas e triplas, cerca de 70%, né? 65% a 70%. Das estrelas de uma galáxia, elas são duplas ou triplas. O nosso Sol é uma estrela só, né? Mas a maioria que existe no universo não são estrelas solitárias, então não é fácil estudar esses grupos, né? Analisando a sequência principal do diagrama Hertzsprung-Russell, né, a gente pode ver que a classe espectral está ligada à luminosidade,
ao tamanho, né, da estrela e a sua temperatura superficial. Então, estrelas azuis, né, elas são velhas e quentes. Estrelas amarelas estão no meio da vida. Estrelas laranjas são estrelas que estão envelhecendo. E estrelas vermelhas são aquelas mais velhas, né? Então, há uma relação entre a temperatura e essa relação não é feita assim a grosso modo, né? Você faz uma classificação analisando o espectro da luz. Então, por exemplo, uma estrela do tipo O, ela tem um espectro com linhas. Se você observar a luz emitida por ela e colocar num prisma, você vai ver que ali, registrar fotograficamente e através de equipamentos, você pode identificar uma coisa comum àquela estrela e que será comum a várias estrelas daquela mesma galáxia, não é? Então cada uma tem o seu espectro. Analisando esse espectro, quando a gente chama espectro, a gente está dizendo que a luz da estrela bate em um dispositivo, né? O mais simples é um prisma, mas existem grades de difração, coisa mais moderna, que espalha aquela luz e forma todas as frequências separadas, e aqui você registra num dispositivo. Antigamente esse dispositivo era uma película de foto. Hoje a gente coloca equipamentos como CCD e tal, equipamentos eletrônicos para registrar. E quando a luz de um objeto bate no prisma e forma um espectro contínuo, com todas as cores, assim, linearmente, né, a gente chama esse espectro de espectro contínuo. Ele tem uma distribuição uniforme das frequências. Quando um gás quente atravessa e é separado, forma linhas bem coloridas e bem definidas. É um espectro de emissão. Ou então a luz pode atravessar um gás frio, né? Entre a gente e a estrela atravessa um gás frio e forma um espectro de absorção com faixas pretas. Nessas faixas pretas, alguns elementos desse gás absorvem. E é assim que a gente descobre se tem gás carbônio, amônia no meio interestelar, ou então próximo a uma estrela, se existe aquele gás ou não. Isso é uma análise do espectro, né? Se a gente analisar o espectro do Sol, né, o espectro solar, isso aqui é a faixa visível do Sol, né? Nós podemos ver que tem faixa vermelha, laranja, ou amarela, verde, né? Laranja, amarela, verde, azul, até o violeta. Essa faixa visível, cada faixazinha dessa, corresponde a um tipo de elemento que existe lá no Sol, né? Ou seja, nós temos no Sol, além do hidrogênio, nós temos também carbono, oxigênio em menor quantidade, tem hélio, que é em primeiro lugar hidrogênio, segundo hélio, né? Mas eles são identificados assim. Aliás, o elemento hélio, ele foi descoberto primeiro no Sol, para depois ser descoberto na Terra. Por quê? Porque o espectro dele já foi identificado antes de encontrar na Terra, que é em quantidade muito pequena que existe na atmosfera, né? Essa faixa aqui é a faixa visível. Se você olhar lá em cima está escuro e aqui embaixo está escuro também. Por quê? Porque acima disso é o infravermelho, que nós não enxergamos. Abaixo é o ultravioleta também, que nós não enxergamos. Mas um equipamento pode registrar isso. E pode fazer com que você identifique propriedades do Sol, né? Existem leis que regulam a quantidade de fluxo de energia que sai das estrelas. Então, se você for medir qual é o fluxo que chega até a Terra, você pode achar uma relação entre o fluxo de energia que chega na Terra e a temperatura. Essa lei é chamada Lei de Stefan Boltzmann, né? Esse sigma aqui no meio, esse símbolo é uma constante, significa que, medindo o fluxo, a gente mede a temperatura da estrela. Então, mesmo longe, a gente pode medir a temperatura de uma estrela, não precisa ir lá levar um termômetro para medir. Você pode medir que o fluxo de energia total irradiada é proporcional à quarta potência de temperatura. E os cientistas sabem disso porque eles pegam essa lei, colocam no laboratório, mede e dá constante para vários tipos de gases. Então, os gases emitidos a luz emitida por aqueles gases aquecidos da estrela tem o mesmo comportamento e dá tudo certo. Então, lembre-se que a ciência corresponde a você encontrar uniformidade naquilo que você avalia. Então, se você avalia em todos os ângulos, todas as formas na Terra, também funciona na Lua, nos planetas, nas estrelas, no universo como um todo, né? Um exemplo disso, quando você mede o fluxo de radiação, por exemplo, que o Sol joga para a Terra, ele joga numa determinada área, né?
aquela área recebe uma quantidade. Então, se você estiver na Terra e medir 1 m² e medir a quantidade de luz solar, de energia que bate ali, você pode captar essa energia e depois que captar, você pode analisar, medir e fazer uma relação entre essa área e a quantidade de luz solar que existe e saber até a massa e até a distância até o Sol em função da medição dessa quantidade de energia. Okay? Existe um outro efeito utilizado muito também com as estrelas, que é o efeito Doppler. O efeito Doppler é a variação de frequência, né, com a velocidade da fonte. Então, se você tiver, por exemplo, na rua e passar uma ambulância, aquele barulho... Então, veja, se você tem um barulho, né, da sirene, esse barulho é constante, mas para você não. Por quê? Porque depende da velocidade com que isso ocorre, né? Então, observe bem que o efeito Doppler, se nós tivermos uma estrela também se movimentando uma próxima a outra, ou em torno da galáxia, esse movimento pode ser detectado pela variação de frequência. Do mesmo jeito que existe a variação de frequência do som, né, existe uma variação de frequência também da luz. E se a estrela estiver se afastando, né, vai diminuir essa frequência. Então, nós chamamos isso de redshift, é o desvio para o vermelho, né, quando a estrela está se afastando. Quando a estrela está se aproximando, há um efeito Doppler positivo, que a velocidade faz com que a frequência aumente. Então nós chamamos de blue shift. Essa é uma das formas de você medir a velocidade de uma estrela, né? É importante também estudarmos como é que a gente classifica as estrelas quanto à relação de brilho. Então nós utilizamos uma escala chamada escala de magnitudes, né? Semelhante à escala de pH, por exemplo. É uma escala logarítmica até, né? Essa escala, ela mede qual é a relação que existe entre a estrela e o que nós observamos. A magnitude pode ser aparente ou absoluta. Aparente se você vir da Terra. Então, na Terra, as estrelas estão a distâncias diferentes. Então, por isso que a gente chama de magnitude aparente, né? A magnitude absoluta é aquela em que você coloca o brilho que teria a estrela a uma distância fixa, um padrão. Né? Esse padrão é 10 parsecs, que nós vamos ver depois na frente o que é parsec. Então, 10 valores de parsecs é uma distância fixa, você mede a magnitude absoluta. Se variar essa distância, vai variar a magnitude absoluta. E a aparente é somente vista da Terra. Né? De uma maneira ou de outra, a gente tem que ter um padrão. Né? Então, os antigos não tinham padrão, utilizaram essa estrela, a estrela Vega, né, como um padrão. Chamou ela de magnitude zero. Ela fica na constelação de Lira, nessa constelação, e a Vega sempre foi usada como uma referência. Tá? Existe também uma forma de medir que é fazer uma escala em função da Vega. Então, nessa escala aqui, ó, a Vega está no zero. O Sol é menos 26 de magnitude aparente e a estrela menos brilhante no céu, mais 30. Nós só conseguimos observar olho nu até magnitude 6, né, o limite da visibilidade do olho humano. Né? Numa escala, o zero é a Vega. Quando a magnitude é negativa, o objeto é muito brilhante. Né? O mais brilhante é o Sol, que é menos 26. Depois a Lua, que é menos 10, menos 15. Vênus é menos 5. Acima de zero já começa a ficar mais fraca em relação a nós, aqui na Terra. Né? Então, mais 5, mais 10, até mais 25, mais 30 é o limite de todos os telescópios que nós temos hoje em dia. Então, essa escala de magnitude é usada para medir essa relação. Né? Existe também uma forma de você determinar a distância em que está a estrela. Muita gente pergunta, né, como é que o astrônomo sabe a distância das estrelas? Uma das formas é pelo método da paralaxe. Né? Como é que a gente faz isso? Você pega em janeiro, por exemplo, aqui está a Terra e aqui está a estrela. Em janeiro você aponta o seu telescópio para aquela direção. 6 meses depois, você aponta para a mesma estrela e vai ver que ela mudou. Na realidade, não é a estrela que andou, é a Terra que se moveu. Então nós formamos aqui um triângulo. Nós sabemos a distância média da Terra até o Sol, então podemos determinar que ângulo é esse daqui. Esse ângulo aqui, a metade do ângulo, é chamado de paralaxe. Essa paralaxe, né,
é importante para medir a distância. Você mede a paralaxe de uma estrela e você sabe a distância, de tal forma que cada segundo de arco, né? Lembra que tem grau, minuto e segundo. Cada segundo de arco equivale a 1 parsec de paralaxe, né? E que equivale a 3,26 anos-luz. Então é possível a gente determinar distâncias das estrelas, né, medindo a sua posição relativa à Terra. A gente usa o movimento da Terra como referência, né? E todas essas estrelas no céu, independente da magnitude, há uma relação entre a magnitude e a quantidade de luz e o seu tempo de vida, que está no diagrama HR, né, que nós já vimos aqui. Esse ciclo de vida está basicamente dividido em duas partes. Um ciclo mais tranquilo, digamos assim, o que a maior parte das estrelas faz, né? Que é uma nuvem que se condensa, forma uma estrela brilhante, depois uma gigante, ela emite parte desse gás e vira uma estrela no centro pequena, né? Densa, mas não tanto, é uma estrela anã, né? Que pode ser uma anã vermelha, uma anã marrom, uma anã branca, né? Esse ciclo é em função do tipo e da composição dessa estrela básica. Então, se o Sol tem essa composição, nós já sabemos que o Sol vai ser tal estrela anã. Tudo depende da composição e da intensidade e do tamanho da estrela também, né? Outra forma da estrela evoluir é quando essa nuvem forma uma massa muito grande. Então, ela brilha demais, é muito quente, vai formar uma estrela vermelha gigantesca. E quando ela for emitir esse gás, ela vai emitir violentamente, formando uma supernova, né? Essas supernovas são estrelas altamente explosivas no fim da vida, né? Na realidade não é supernova, é super velha, né? No fim da vida. Ela pode dar origem, dependendo da massa, a uma estrela de nêutrons ou a um buraco negro. Se ela formar uma estrela de nêutrons, ela será formada de uma estrela altamente, uma rotação muito grande, né? E emitindo fortes jatos, sinais de raio-x, raio gama e ondas de rádio também. Ou pode formar um buraco negro, que é uma área tão densa que nem a luz consegue sair, né? Esse buraco negro forma uma outra parte da astronomia extremamente importante, né? No final da vida das estrelas, então elas podem ser, se elas tiverem até 8 massas solares, ela pode, no final da vida, virar uma anã vermelha, uma anã branca, uma anã marrom. Se elas tiverem de 8 a 25 massas solares, ela pode virar uma estrela de nêutrons, altamente densa, né? E se tiver uma massa até mais do que 25, né? Mais do que 25 massas solares, maiores, né? Ela pode virar um buraco negro, tá? Essa evolução, essas linhas de evolução são simplificadas aqui, mas existem variações delas, né? O astrofísico que estuda essas propriedades, ele vai estudar em função de vários parâmetros que nós temos das estrelas, né? Os buracos negros são o fim de uma estrela, só que um fim que ainda que mexe até com os conceitos básicos da física, né? Os buracos negros, eles são áreas extremamente densas, de maneira que a luz não consegue sair de lá. Aí muita gente pergunta, poxa, se é negro, como é que vocês sabem que existe? Nós sabemos que existe porque na formação do buraco negro, eles estão sempre próximos a uma estrela e ele puxa gás dessa estrela e esse gás acelerado em torno do buraco negro emite raios X e raio gama. Então essa emissão é detectada da Terra, por isso a gente identifica que é o buraco negro. No buraco negro, quando ele atrai a matéria, né, chega uma hora que a matéria desaparece dentro do buraco negro. É um mistério ainda. Esse limite, né, de desaparecimento, aí nós chamamos de horizonte de eventos. Então o buraco negro está lá no centro, existe um limite ali, a partir do qual a luz não sai mais. Aí nós chamamos esse raio de Schwarzschild. O raio de Schwarzschild é 2 vezes G é constante, vezes a massa do buraco negro sobre C2. Ora, G e C2 são constantes, só depende da massa. Então, se a gente souber a massa da estrela, a gente vai saber o tamanho do raio de Schwarzschild. Dentro, no centro, está a singularidade, que é o buraco negro em si. Dali para lá, nada da física funciona, né? Só que isso só acontece em altíssimas densidades, né? Para vocês terem uma ideia, se o Sol virasse um buraco negro, ele teria 3 quilômetros apenas. E a Terra, se virasse um buraco negro, teria 9 milímetros.
Imagine pegar toda a massa da Terra e colocar numa esfera de 10 milímetros, mais ou menos, né? Tamanho menor que uma bola de gude. É uma concentração de massa muito grande, né? Então, nós vimos hoje um pouco sobre as estrelas, como elas evoluem e que tipo de resultado nós temos no final da sua vida. E quando ela morre, forma elementos pesados que dão origem aos planetas. Toda a massa que tem na Terra foi feita no forno nuclear das estrelas, ok? Na próxima aula continuamos a ver outro tema da astronomia. Obrigado.